Pois é, mas me parece que as manifestações de assessores de Donald Trump indicam justamente isso. Tem uma notícia que repercute uma entrevista que foi concedida por um assessor, um conselheiro de Donald Trump. Segundo as informações, o presidente norte-americano estaria frustrado com as negociações com o Brasil. Essa informação foi dada pelo diretor do Conselho Nacional Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett. Para o assessor, Trump tem o direito de tomar atitudes específicas quando achar que se trata de uma ameaça à segurança nacional. Ele também afirmou que o republicano deixou claro que a situação que envolve Jair Bolsonaro o incomoda. Passar essa para o Dávila, começar essa rodada com o Dávila, olha o que disse esse assessor à rede de TV ABC, Dávila, abrindo aspas. O ponto principal é que o presidente tem ficado muito frustrado com as negociações com o Brasil. Normalmente não se trata de um país específico, mas com o Brasil sim. As ações chocaram o presidente e ele deixou isso muito claro. E em um outro momento, eu acho que essa tarifa para o Brasil é muito alta por causa da frustração do presidente, de Donald Trump, com Jair Bolsonaro. Ele tem sido bastante franco sobre isso com o caso Bolsonaro, não foi? O ponto principal é que estamos fazendo coletivamente em todos os países é realocar a produção para os Estados Unidos para reduzir a emergência nacional. Enfim, não sei se ele falou demais, se ele foi sincero ou se foi uma reflexão desse assessor, mas ele indica que parte dessa decisão de Donald Trump tem a ver com a questão que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente cai nessa reflexão feita pelo Durso, Dávila. De que maneira uma reivindicação feita ao executivo de um país poderia interferir em um processo que acontece na justiça daquele mesmo país? Bom, Canê, até a primeira vez que Donald Trump está negociando com um populista de esquerda, né? Porque todas essas guerras tarifárias de Donald Trump é contra governantes, né, democráticos, sérios, previsíveis, estáveis do outro lado, né? Comunidade Europeia, Canadá, é tudo gente civilizada. Agora pegou um populista tão imprevisível, errático e intempestivo quanto ele. Então agora você não sabe. Esse é o problema. É uma negociação que está faltando um adulto na sala. Daí a importância do papel do governador do estado de São Paulo. Essa objetividade que o Beraldo bem disse, esse pragmatismo na negociação, você tem que chegar na mesa de negociação com os Estados Unidos, saber exatamente o que você quer negociar, o que você não quer negociar, onde é que você vai bater, onde é que você vai defender a qualquer custo. Mas não, essa história assim, vou ligar pro Trump, vou conversar com o Trump, não é assim que se resolve. Então, o problema é que Donald Trump encontrou o Trump da esquerda no Brasil. E agora vai ser um debate de egos, de intempestade, de intempérie errático que a gente não sabe o que vai dar. E isso está afligindo o governo americano, porque eles achavam que o Brasil ia morrer de medo, que a essa altura já estaria todo mundo lá, pelo amor de Deus, vamos negociar. Não, já se passaram 7 dias e não aconteceu nada. Então, é óbvio que o outro lado também não quer aplicar a tarifa de 50%. É tudo uma coisa negocial, mas até o momento não teve nenhum sinal de negociação objetiva e isso, evidentemente, cria mais incerteza e mais imprevisibilidade. Pois é, e o presidente da República, Beraldo, deve assinar hoje a lei da reciprocidade. Muitos entendem que, a depender do avanço dessas negociações, o Brasil poderia devolver na mesma moeda, né? O que para muitos especialistas seria terrível. Mas queria que você também trouxesse sua análise sobre assim, a entrevista que foi concedida por um dos assessores de Donald Trump, de que o presidente americano estaria frustrado com as negociações aqui com o Brasil. Não tem novidade nessa entrevista, né? Obviamente, não houve a evolução que nós vimos acontecer quando o Donald Trump anunciou tarifas em relação à China, agora em cima de México e União Europeia. O Brasil não. O Dávila trouxe aqui, estabeleceu aí a diferença com o líder brasileiro, mas o Dávila tem o exemplo do presidente chinês. Quando o Donald Trump impõe tarifas à China, que chegaram a, mais de 100% e depois recuaram e tal,
é porque ele sabe que o presidente chinês, Xi Jinping, vai negociar como um profissional, alguém muito objetivo. A história que ele conta para a população chinesa, a manchete do jornal, aquilo que ele permite que seja publicado nas redes sociais chinesas, é outra história. Mas na hora de defender os interesses da China e encontrar um caminho, um meio termo, um ponto de equilíbrio entre os interesses chineses e norte-americanos, Xi Jinping faz sem o menor problema. Mas o Brasil não. A diferença é que é um populismo praticante, irresponsável, que simplesmente coloca o Brasil à mercê dessas loucuras de reações populistas. Então, agora a nossa situação ela é extremamente delicada justamente porque o próprio Estados Unidos não consegue entender qual é a estratégia. Quer dizer, eles vão voltar oferecendo o quê e pedindo o quê? Vão abrir mão de alguma coisa? Não vão? Porque o que caberá fazer ao governador de São Paulo é dizer, olha, tem aqui a tributação federal, mas no Brasil também tem uma tributação estadual muito relevante. Então nós, o Estado, eu assumo o compromisso aqui de reduzir a tarifação estadual para manter a competitividade do produto XYZ que é comercializado no estado de São Paulo. E com isso você, então, retribui, permitindo que a gente continue enviando sem tarifas ou com uma tarifa reduzida tais e quais produtos. É assim que se negocia. Mas a gente olha para Brasília e fica atônito. E esse mesmo sentimento que nos toma conta diante dessa situação e a reação do governo brasileiro causa a mesma reação aos representantes do governo norte-americano. Quer dizer, é coisa de louco. Vai lá, Dávila. Não, e só um ponto. Agora, o Putin já disse assim, ó, quem inventou essa maluquice de substituir o dólar foi o Brasil. Ainda jogou é uma coisa inacreditável, ainda jogou a conta no colo do Lula. Falou, ó, quem inventou essa maluquice aí é o Lula, a gente não tem nada a ver com isso. Então, é um negócio inacreditável o que esse amadorismo diplomático, essa diplomacia ideológica, militante, o dano que ela causa ao país. Não, a gente vai trazer, inclusive, essa notícia, representante do governo russo dizendo, não, quem fez a proposta dessa moeda alternativa não foi a Rússia, não, foi o Brasil, foi o presidente da República. Deixa eu passar para o Durso também trazer a análise dele acerca dessa manifestação de um representante do governo americano, falando da frustração de Donald Trump com essas negociações com o Brasil. E é um pouco o que o Beraldo trouxe, né? E o Dávila também. Havia talvez a expectativa de que, sei lá, 24 horas depois ou 48 horas depois, o Brasil já se mobilizasse, desse uma resposta ou tentasse alterar o curso das coisas. Mas não, estamos quietos há 7 dias, como disse o Dávila, ó, o tempo está correndo. Amanhã vai ter uma reunião para tratar, que provavelmente amanhã a reunião vai ser para marcar uma outra reunião, né? Geralmente é assim que funciona. Você, Durso. Olha, Caneta, eu gostei do Dávila falando geopolítica militante. O Brasil está pagando um preço caro já há algum tempo dessa história de geopolítica militante. Por quê? Porque quando se trata de geopolítica, você tem países espalhados pelo mundo que são muito importantes do ponto de vista comercial, que mesmo você discordando ou não gostando do presidente daquele país, você mantém uma relação institucional ali, política, com fim econômico, né? Com fim até egoísta, porque você sabe que ali vale a pena. Só que o Brasil tem colocado a militância em primeiro lugar. E eu cito ambos os últimos governos. Quando a gente viu o governo Jair Bolsonaro fazendo seus tweets ou atacando a China, que é um parceiro comercial importantíssimo para o Brasil, e depois também o governo Lula sempre atacando Trump e os Estados Unidos, depois aí da candidatura de Trump, a eleição de Trump, também a gente pagando um preço caro por isso, porque ambos os países são as duas maiores potências do mundo. A gente tem que cuidar bem dessa
dessa parceria comercial mundial, mesmo discordando de quem está à frente, mesmo discordando de algumas decisões, até porque, vamos pegar o exemplo do Trump novamente. O Trump se diz, ou disse que para o Brasil ele está aplicando essa taxa porque ele está preocupado aqui com a democracia, com o julgamento, etc. Mas os Estados Unidos têm um monte de parceria comercial com países autoritários, ditaduras, e está funcionando. Por quê? Porque ninguém fala nada, deixa acontecer. Quando politicamente ou publicamente precisa falar, fala, critica, mas nos bastidores estão mantendo a negociação. Que é um exemplo que aconteceu nessa última guerra de Irã e Israel. Quando Irã retalhou os Estados Unidos ali no Catar, ele avisou o Catar, avisou os Estados Unidos. E por que ele retalhou? Por que ele atacou aquela base lá americana que nem chegou a ser impactada porque os mísseis interceptaram? Porque ele precisava dar uma resposta para a população. Então ele avisou, sabia que isso não ia gerar uma interferência dos Estados Unidos de fato entrar na guerra e aniquilar o Irã, mas internamente a sua mídia estatal anunciou que Irã retalhou, não admitiu aquele ataque dos Estados Unidos aos bunkers do Irã. Isso funciona assim no mundo inteiro. Só a gente ainda não aprendeu direito que você não tem que levar militância para geopolítica, para essas negociações internacionais, porque esses líderes têm muito poder nas mãos e, no fundo, tem interesse, porque é interessante mostrar vários estudos apresentaram que essa tarifa de 50% vai fazer muito mal para a população americana também, que está comprando lá o seu cafezinho, o seu suco de laranja e vai ter um valor muito mais alto na ponta, vai perder os fornecedores, vai ter diminuição do produto ali que eles têm tanta afinidade, faz mal para todo mundo. Mas por que, então, se é tão ruim para todo mundo, se aplica? Para negociação, para forçar algum tipo de mudança. A questão é que quando um país muito poderoso como os Estados Unidos coloca o Brasil ali na sinuca de bico, a gente tem que sentar e achar a saída mais diplomática possível, com negociações, etc. E não simplesmente falar, não, vamos fazer aqui a reciprocidade, vamos taxar em 50% dos Estados Unidos, e aí a gente vai também pagar esse preço que o americano não quer pagar nos 50% deles. Vale dizer, falta profissionalismo e falta diminuir essa polarização e a militância para a geopolítica. Porque mesmo internamente você criticando, mesmo você postando lá nas suas redes sociais que você nunca vai admitir esse governo, etc., internamente e institucionalmente a política tem que funcionar de maneira pacífica, democrática e que tenha parceria para que se mantenha economicamente o mundo evoluindo. Vocês viram o que aconteceu na pandemia? Os países são internamente ligados. A economia mundial só funciona se todo mundo estiver funcionando bem. Se você tiver um ponto ali que não está funcionando bem, tem um colapso total. A pandemia impactou diretamente o mundo inteiro. Mas você depende dessas parcerias mundiais. E por isso que a geopolítica é tão importante. Eu diria que hoje é o tema do momento, ao invés de pensar só política interna. O problema é que a gente está reprisando o que acontece para dentro do Brasil. Ou pior, o que acontece lá em plataformas como o X para o mundo. E aí é briga todo dia.